Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus continue a reinar nos nossos corações. Fomos convidados pelo Gelfa para que nessa noite, 1º de fevereiro, primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2021, pudéssemos fazer uma palestra a respeito do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os puros de coração. Mas antes de conversarmos, nós vamos iniciar, propriamente dito, com a prece. Porque tudo deve ser feito com a prece e com ela terminar. Nesse momento, fechemos os nossos olhos, asserenemos o nosso corpo e a mente e busquemos uma ligação com o alto, onde possamos nesse momento amealhar tudo de bom e de maravilhoso que o Senhor sempre tem a nos oferecer. E na certeza de que Jesus é nosso convidado especial, está presente, juntamente com o mentor da casa, com os nossos mentores, façamos um silêncio íntimo e conversemos com Deus, dizendo assim: Deus de amor e de bondade, aqui estamos, Senhor, mais uma noite, mais uma vez, para te louvar, agradecer e bendizer. Agradecer aos amigos, este cantinho de luz, este porto seguro, que nos abriga das intempéries e nos mostra uma direção, através desta bússola divina, que faz com que possamos seguir as pegadas do Mestre. Este Mestre e amigo, que a todo instante nos orienta, nos auxilia, nos abençoa, para que possamos, a todo instante, lembrar de que precisamos fazer a nossa reforma, buscando, acima de tudo, o compromisso da renovação. E asserenando mais uma vez, possamos dizer a eles: muito obrigado. E assim, amigos, conversemos nessa noite conosco mesmo, buscando entender as minúcias que é trazido neste capítulo 9, onde o Senhor Jesus nos mostra que precisamos nos assemelhar às criancinhas, onde o primeiro subtítulo do capítulo nos diz, é o capítulo 8, que bem-aventurado aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Quem nos mostra isso é Mateus, no capítulo 5, no versículo 8. Então, nos mostra Mateus que foram trazidas criancinhas para que Jesus pudesse conversar com elas e abençoá-las. Mas os discípulos, alguns ainda desprevenidos da sua condição, não deixaram que eles chegassem perto de Jesus, a fim de que não perturbasse aquele momento. E Jesus, vendo isso, ele se aborrece. E como ele é um pedagogo divino, e não se cansa de nos mostrar a direção através de parábolas, ele mostra aos discípulos que aquele que não se assemelha às crianças não verá o reino dos céus. Nos mostrando de que o reino no céu não é para as criancinhas, mas é para aqueles que se assemelham. Se assemelham na pureza, na simplicidade, e vai trazendo essa condição até que possamos atingir a perfeição. Jesus sabe, mais do que tudo, de que o espírito da criança é um espírito velho, que tem a oportunidade de reencarnar, a fim de criar um processo de crescimento
moral e espiritual. Só que essas crianças chegam na nossa condição de pais, de tios, de avós, na sua pureza de esquecimento moral e espiritual, a fim de que possamos orientá-las com o nosso exemplo e, acima de tudo, assumindo aquele compromisso de chegar até Jesus através dessa pureza. Até os 7 anos, como nos é dito, essas crianças são necessárias uma orientação constante, porque até 7 anos elas se encontram nessa fase de esquecimento. E esse esquecimento faz com que nós possamos moldá-la a um processo de crescimento, de renovação e de reforma. E juntamente com essas crianças, nós também vamos nos reformando, se soubermos aproveitar a oportunidade. Então, meus amigos, é necessário que estejamos atentos ao processo de chamamento que nos sempre é feito através das parábolas, dos conhecimentos evangélicos, que cada um de nós precisa adquirir. É necessário uma boa vontade, como nos é dito através de algumas orações, a fim de que possamos fazer o nosso processo, que é impostergável e que cada um tem que fazer por si. A união faz a força. Nós podemos nos unir, um auxiliar o outro, mas o processo é íntimo, é de cada um. E quando nós ouvimos Jesus nos mostrar que essa pureza é necessária para o nosso crescimento, para a nossa condição, nós precisamos estar atentos a um processo de catarse, que hoje em dia nos é orientado através das terapias, de grupo, individuais. E nos diz Dona Joana de Ângeles que esse momento é da era psicológica. Não há momento melhor para a gente viver do que esse momento que estamos passando. Para uns ruim, para outros triste, mas para a humanidade de um modo geral é um momento de mudança, de transformação, de crescimento. Por quê? Porque nós estamos vendo que até para a ciência não há uma designação maior para que possamos ser, nesse momento, contagiados, contaminados com o vírus, de que nós já estamos assim até um pouco cansados de falar sobre ele, o coronavírus. Não tem um estabelecimento maior, porque nós anteriormente víamos que pessoas mais velhas estavam sendo mais contaminadas, que pessoas mais novas com certas morbidades. Mas se nós formos estabelecer um parâmetro, nós não encontramos um processo para dar uma direção, a não ser os cuidados que devemos ter protocolares, que é o uso da máscara, a lavagem das mãos, o cuidado de não aglomerar, mas perpassa muito pelo processo imunológico, que é dessa mudança, dessa reforma, desse querer, desse acreditar, de que necessitamos manter essa pureza dessas crianças. Dessas crianças que na sua fase de infância, de inocência, nos mostra um processo de quê? Na mesma hora que estão brincando, estão brigando, se perdoam e voltam ao processo do seu trabalho, encaminhando uma com as outras. Muitas das vezes nós ouvimos até dizer, quem quiser vai se meter na briga das crianças, porque daqui a pouco está todo mundo de bem, brincando, seguindo o seu rumo, e às vezes os pais entram na briga, se aborrecem, cria um conflito entre eles e as crianças seguem o seu rumo, buscando esse processo da inocência e da pureza. Então, meus amigos,
tenhamos um olhar para que possamos ver, entender e seguir o processo das crianças, aprendendo mais do que nunca com elas. Eu costumo dizer que depois que eu fui mãe, há 39 anos atrás, eu tenho aprendido muito com meus filhos. E agora que sou vó, venho aprendendo com os netos, porque é necessário que modifiquemos o nosso olhar. É necessário que entendamos os presentes que a nós são doados pela misericórdia divina. Então, a família, se buscarmos entender, é um processo melhor para que afinemos as nossas arestas, através da irmandade, através de pai, de mãe, e que entendamos qual é o nosso verdadeiro papel ali naquele caminho, naquele momento. Já fomos crianças, estamos passando para a fase de amadurecimento, mas muitas pessoas ainda continuam no processo infantil, porque convive com as crianças, convive com outras pessoas maduras e não faz a sua mudança. Porque, volto a repetir, é um processo individual. Então, que não esqueçamos, necessário se faz para trabalhar e burilar essa condição íntima, que nós possamos estar atentos a nos assemelharmos às crianças. E lembrarmos sempre que Jesus, como pedagogo, como orientador maior, guia e modelo, nos diz: se assemelhe às crianças para que possam se tornarem puros e ver a Deus. É necessário muitas reencarnações para que possamos ver a Deus. Mas temos que iniciar o nosso processo. E ele deve começar já, se é que já não começamos antes. E continuando o capítulo, Jesus nos fala do pecado por pensamento, ou seja, adultério. E ele nos diz: aprendeste o que foi dito com os antigos, não cometereis adultérios. Mas eu vos digo, de que aquele que tiver olhado a mulher com mau desejo, com ela já adulterou. Mateus nos mostra isso também no capítulo 5, no versículo 27 e 28. Então, adulterar não é só cometer o ato, já perpassa pelo olhar, naquela cobiça, naquela condição de inveja, de trabalho com aquela pessoa que nós estamos buscando, às vezes um processo de troca afetiva ou de outras coisas, já estamos adulterando. Assim como a palavra adultério, ele não significa só no relacionamento homem e mulher. Em tantas outras coisas que nós adulteramos. É cada um fazer seu exame de consciência e lembrar no que é que precisa mudar, no que é que Jesus está nos convidando. Ele não está nos recriminando, ele está nos orientando, ele está nos mostrando a direção da mudança. Porque na passagem da mulher adúltera, no próprio Evangelho, ele mostra o processo de perdão e de mudança. Quando a mulher é trazida, né, ao momento que ele se encontra ali, os homens trazem, inclusive é contado num livro, né, que quem realmente traz ela e os outros seguem é o próprio companheiro, o próprio marido. E pergunta a Jesus e diz que ela está em pecado, que ela adulterou. E coloca ela na frente de Jesus, os outros já vêm com as pedras na mão, inclusive ele. E Jesus fala, né, a célebre frase:
de que aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E eles vão, né, caem nesse exame de consciência, que é isso que eu estou vindo falar, porque não é só para vocês. Quando a gente fala, nós falamos primeiro para nós. E eles vão, cada um se abaixando e devolvendo as pedras ao chão, e ninguém tem a coragem de apedrejá-la. Porque naquele momento, é como a gente costuma dizer, caiu a ficha. E eles saem, Jesus continua ali, inclusive mostra que ele está escrevendo algo na areia, né? E quando ele levanta as vistas e olha para a mulher com compaixão, como diz a palavra, né? Apaixonado por aquele momento dele ter conseguido mostrar àqueles homens o processo que precisa ser feito de mudança, de não julgamento, de olhar para si, e pergunta a ela: mulher, cadê os homens que estavam aí para te julgar? Ninguém te julgou, então eu também não lhe julgo. Vá e não tornes a pecar, ou seja, vá e não faça mais. Então, meus amigos, o arrependimento, a mudança que nós devemos fazer em nós, que só nós podemos fazer, é um processo de grande valia. Aos olhos de Deus, tem um grande valor. E muitas das vezes a gente diz assim: eu já estou cansado porque eu digo que não vou fazer e acabo fazendo. Mas tantas vezes forem necessários esse processo de mudança, de reforma, de transformação de pensamento, é aí que conta e mostra a Deus o nosso esforço. Se nós estamos aqui reencarnados, é porque nós precisamos desse trabalho. E a própria oração que Jesus nos ensinou, ele diz que é para a gente pedir para não cair em tentações. Então, ele sabe que nós somos tentados. Ele foi tentado. E quem somos nós para não ser tentado? Agora, a diferença é o esforço que a gente precisa fazer, como diz no próprio Evangelho. Reconhece-se o espírita pelo esforço que ele faz para melhorar. Que é um esforço que cada uma que precisa fazer. Eu não posso fazer por vocês e nem vocês por mim. O que eu posso fazer é como eu estou fazendo aqui agora: estudar, conversar, falando para mim e buscando conversar com vocês. Pecado por pensamento. Então, basta a gente pensar, e muitas das vezes a gente não executa o ato, mas já estamos em pecado, como diz, ou seja, estamos fugindo da lei. Estamos malbaratando, indo de encontro às leis morais. Porque a lei dos homens é uma lei que ela sofre mudança, mas as leis morais são imutáveis. E quando Moisés recebe, né, a psicografia, a orientação nos 10 mandamentos, ele mostra lá: não cobiçar a mulher do próximo, não desejar as coisas alheias, não adulterar. Então, é necessário que nós possamos entender essa grandeza, que quando vem Jesus entre nós, ele nos reduz a 2 mandamentos, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a nós mesmos, como nós gostamos de ser amado, de ser respeitado. Há necessidade de entendermos que o processo perpassa na condição de que, se nós nos envergonharmos das orientações de Jesus, não buscarmos seguir aquilo que ele nos mostra, principalmente através desses amigos além-túmulo, ele nos diz claramente no Evangelho que aquele que se envergonha dele,
das palavras, dos ensinamentos, é um adúltero. Ou seja, não estamos buscando seguir aquilo que ele veio nos mostrar. Então, não estamos infringindo a lei só nas questões do relacionamento, principalmente naquilo que buscamos não entender, não nos esforçamos para seguir conforme ele veio nos mostrar. E ele nos mostra, através dos amigos, a seguinte condição: aquele que percebe o pensamento e foge desse pensamento, busca fazer diferente, está no seu processo de mudança. Aquele que nem pensa, porque quando o pensamento vem à sua mente, ele rapidamente combate, está num processo um pouquinho mais avançado. Mas aquele que capta o pensamento, acolhe esse pensamento e às vezes chega a cometer o ato, esse está no processo mais difícil. Está longe ainda desta melhora. Mas Jesus não desiste de nós, em momento algum, principalmente através desta doutrina abençoada. Nos mostra a todo instante que nós temos amigos especiais, dispostos a todos os instantes a nos auxiliar. Manuel Filomeno de Miranda nos diz, através do livro, né, novo, A Regeneração, que eu ainda não li, mas já conheço algumas partes do livro, através de algumas citações que a mim foram enviadas, que desde setembro, a espiritualidade do ano de 2019 já vinha se preparando para receber aqueles que seriam convidados a ser transmutados para o mundo espiritual pela pandemia. Então, o que é isso, meus amigos? A misericórdia do alto. Através desse amigo benemérito de todas as horas, o amigo Jesus, que faz com que outros amigos nossos especiais tenham todo esse cuidado. É necessário acreditarmos, mantermos uma conversa a todo instante com o nosso anjo guardião, com nossos guias, os nossos mentores, que eles estão sempre, incansavelmente dispostos a nos auxiliar, a nos mostrar que aquele pensamento não é nosso, que nós não devemos seguir dessa maneira, que nós devemos seguir por um outro caminho. Porém, eles não podem fazer o trabalho por nós, porque eles sabem que não há privilégios, que não há mérito para aquele que segue como um fantoche. O trabalho é árduo, é duro, é doído, é sofrido, é dolorido, mas nós precisamos fazer. A verdadeira pureza e as mãos não lavadas é outro subitem deste capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos solicita que sejamos puros de coração. Então, os escribas e os fariseus, chegando em Jerusalém, convida Jesus para cear, para um jantar. E Jesus, como sempre, vivia acompanhado com aqueles que ele escolheu para que pudesse dar seguimento quando ele se fosse, quando ele retornasse. Então, ao chegar no local, eles não lavam as mãos. E é criticado pelos escribas, pelos fariseus, por aqueles que buscavam essas leis exteriores
essas leis humanas, porque naquela época, em Jerusalém, em outros locais, como até hoje nós temos essa simbologia, né, de lavar as mãos, e agora com a pandemia mais ainda. Já ficou provado cientificamente de que a água e o sabão nos protege muito mais do que o álcool a 70, do que o álcool gel. E eles não lavaram as mãos, sentaram à mesa para que pudessem tomar o alimento. E na mesma hora, eles são julgados, são criticados. E Jesus, mais uma vez, não perde a oportunidade de ensinar. E mostra a eles que eles violam as leis de Deus. E os discípulos, naquele momento, ao olhar deles, estavam violando as leis humanas. Então, coloca para eles uma sentença para que eles possam decidir o que é pior. É deixar de seguir as leis divinas ou deixar de seguir as leis humanas. E aí ele mostra que o mais importante é que estejamos com o nosso interior limpo. O exterior, ele não tem grande importância. Porque ele nos mostra em outras passagens no Evangelho que eles eram sepulcros caiados, ou seja, todo limpo por fora, porque tinha aquela, como os sepulcros antigamente, como hoje também é feito, né? No dia de finado, as pessoas vão para os cemitérios, lá faz a limpeza dos túmulos, de vaso, pessoas levam flores, levam velas. Nós estamos criticando, estamos mostrando a semelhança que muitas das vezes ainda continuamos dentro dessas leis que se dizem do cristianismo, né? Velando por aqueles que ali se encontram, muitos ainda se encontram presos ali nos túmulos, né? Então, naquele período, às vezes o aniversário da pessoa, é o dia que se comemora o Dia das Almas, faz toda aquela limpeza, né? E dentro está a podridão, ou seja, muitos corpos ali, né, em situação de putrefação e outras coisas mais, né, vermes, micróbios, mas por fora está tudo limpo, tudo caiado. Então ele faz a mesma comparação, para que possamos entender. E essa limpeza exterior, que muitas das vezes nós queremos nos mostrar bonitinho, maravilhosos, né? Nós mulheres de batom, de cabelo arrumado, de roupa bonita, e o nosso interior, como é que se encontra? Nós estamos fazendo esse exame de consciência. À noite nós buscamos fazer aquilo que Santo Agostinho nos convida, da reflexão do dia. O que é que fizemos durante o dia, que no outro dia nós precisamos repetir? O que foi de bom, precisamos repetir. E o que não foi tão bom, nós precisamos deletar, como a gente fala agora na linguagem internetica. E aí ele nos diz que não é o mais importante, que ao sentar na mesa, nós estejamos limpos e asseados por fora. É necessário que estejamos limpos e asseados por dentro. Na mesa nós precisamos fazer uma prece para louvar, agradecer e bendizer aquele alimento. Desde a sua plantação, aquele que preparou para que pudéssemos naquele momento degustar, manter esse físico bem nutrido, a fim de que esse espírito possa se expressar. Buscarmos ter conversas progressivas, criativas na mesa, evitar discussões, maus tratos, às vezes aquele que nós não temos um olhar de benignidade com o outro. Então, aos olhos de Deus, e o que Jesus veio nos orientar são sobre essas situações, que muitas das vezes
nós damos maior importância para essas práticas exteriores, porque o outro está nos olhando, nós queremos seguir a questão ética, né? Prato, os talheres, o uso do guardanapo, não falar de boca cheia, tudo isso são orientações que nos é dado exteriormente, mas o nosso interior é que nós precisamos estar atentos, porque Jesus já alertou sobre o ensinamento que Isaías vem nos trazer. E ele se refere a eles nesse momento, zangado, chamando de hipócritas. Isaías já tinha profetizado que este povo me honra com os lábios e o coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Então não é isso que Jesus quer de nós. Se pudermos aliar as duas coisas, equilibrar o exterior com o interior, muito bem. Mas se não, não critiquemos aquele que vem do interior, que não sabe usar um talher, que nunca viu um guardanapo, que não sabe, às vezes ainda fala de boca cheia. E muitas das vezes nós achamos que são pessoas indignas, quando muitos e muitos têm muito a nos orientar, nos mostrar, na sua simplicidade, na sua humildade. As crianças têm um procedimento semelhante a essas pessoas humildes no seu processo de ação. E nós, como pais, vamos orientar, mostrar a eles, né, como usa o talher, como se sentar à mesa, como assear-se antes do uso do alimento. Porém, nós já temos um compromisso a mais, tanto de mostrar o exterior como o interior. E a maioria das famílias hoje nós estamos vendo diferente. Além de não mostrar o exterior, também não mostra como deve se comportar interiormente. E hoje nós vemos, a mesa não é utilizada mais como em alguns casos antigamente, de se reunir à mesa para se almoçar, de se fazer a oração, agradecendo, louvando e bendizendo, às vezes não no iniciar das refeições, mas no final. De se mostrar naquele momento o respeito pelos pais, principalmente aqueles que é o provedor, que traz o alimento para casa. E hoje, muitas das vezes, o que nós vemos é diferente. Cada um faz seu prato, vai sentar na frente da televisão, não tem o respeito pelo outro, que muitas das vezes prepara o alimento e às vezes não sobra nem o alimento na mesa, o outro vai providenciar outra coisa para se alimentar, ou às vezes fica com fome porque não sobrou, porque nós não temos essa atenção que Jesus pede a nós, desse equilíbrio interior com o equilíbrio exterior. Precisamos estar atentos para proceder das duas maneiras, interiormente e exteriormente, a fim de que não sejamos esses hipócritas, como Jesus se refere no Evangelho. Então, meus amigos, viver a condição de Jesus não é uma condição difícil. Não é, melhor dizendo, não é uma condição impossível, é uma condição difícil, principalmente quando temos um encaminhamento religioso, porque o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. E o homem não chega a Deus enquanto ele não se tornar perfeito, porque nem Jesus se considera perfeito.
nem se considerava naquele momento, naquele tempo que vivia e viveu entre nós, reencarnado. Ele nos mostra a condição de que é necessário que estejamos atentos ao processo religioso, se ele está nos trazendo um crescimento moral e espiritual, e não um momento intelectual. Porque muitas das vezes temos muito conhecimento, muitas instruções, assistimos muitas palestras, né? Fazemos muitos cursos, sabemos às vezes o Evangelho, a Bíblia, da frente para trás, de trás para frente, mas estamos realmente nos conduzindo através dessas leis divinas? A reflexão não é só para vocês não, é para mim também. Será que eu estou naquele trabalho de buscar, lembrar a todo instante, de que nós não podemos sair daqui do corpo como chegamos? Que não há mais tempo para que a gente possa viver as condições só da matéria? E lembrarmos, principalmente ao chamado que ele nos faz na noite de hoje. Nós precisamos trabalhar em nós para ser bem-aventurados. Ou seja, mergulhamos na carne, na aventura de ser bem ou mal sucedido. E essas escolhas só nós podemos fazer. Temos um livre-arbítrio, bem sabemos, e precisamos nos conduzir através daquela condição de escolha de cada um. Se escolhermos seguir as pegadas do Mestre, precisamos de um esforço maior. Porque a atração em termos de mundo é muito grande. E se nós não estivermos atentos, nós vamos nos deixar conduzir no processo das crianças, pela brincadeira, pelo lúdico, e não vamos enveredar pela seriedade da transformação, da mudança. Para que possamos fazer essa mudança, essa reforma, nós precisamos viver sisudo, buscar nos isolar. Nós vemos que aos olhos de Deus isso não tem grande mérito. Porque Jesus foi o maior exemplificador de tudo isso. Jantou na casa de Zaqueu, que era considerado um homem de má vida. Viveu com todos aqueles que não eram bem vistos no processo da sociedade. Participou de festa, de cerimônia, como foi as bodas de Canaã, e lá ele produziu, segundo as escrituras, o seu primeiro milagre, ou seja, naquele momento ele fez um processo de transformação pela compaixão do momento. Então, nós vemos que o mérito é conviver na sociedade, é buscar estar presente nasquelas condições que muitas das vezes nos requer, no trabalho, na família, na sociedade como um todo, mas buscando aquilo que nos interessa para o nosso equilíbrio. Então, nós sabemos que nos embriagar, né, é um processo que não vai surtir um efeito melhor, nem no corpo, nem no nosso espírito. Então, porque vamos a uma festa, fomos convidados, precisamos proceder dessa maneira?
e tantos outros vícios que já não é mais tão coerente para essa postura que estamos no exercício dessa pureza de coração. Não estamos aqui julgando, nem apontando e nem colocando o dedo na ferida de ninguém. Mas estamos chamando para nós a reflexão de que é necessário que haja o escândalo. Mas ai de quem promover esse escândalo. E ele nos mostra nesse mesmo evangelho que se a nossa mão é motivo de escândalo, o nosso proceder, nós devemos decepar, cortar. Isso vamos dizer, ipsilite, nessa condição da frase, da palavra, ou seja, se o meu olho é motivo de escândalo, eu devo retirar os olhos, o meu braço, a minha perna. Não é nessa acepção da palavra, mas é tudo aquilo que choca a moral. Então, se o meu olhar é um olhar que não é um olhar de decência, eu preciso mudar o meu olhar. Se a minha mão, o meu braço, não é um motivo de crescimento, eu preciso rever a postura do meu braço, da minha mão, de que maneira eu estou procedendo. Porque nós recebemos um corpo para que possamos manter o equilíbrio dentro do físico com o espiritual. E se nós não estamos nesse processo, é necessário que rever a nossa postura. Nesse mesmo capítulo tem a mensagem de um espírito que se chama Curadales. E ele mostra que ele foi chamado para que pudesse fazer a cura de uma adolescente, uma jovem que não tinha visão física. E nós sabemos que muitos casos são processos anteriores, se não foram dessa vida, foi de uma vida anterior, uma vida que tivemos essa oportunidade de vir dessa maneira para não pagar, eu não gosto dessa palavra pagar, mas para reparar aquilo que muitas das vezes nós até pedimos para vir daquela maneira, porque precisamos reajustarmos com as leis. E ele diz, vai mostrando ali, que eu gostaria que depois vocês buscassem fazer a sua leitura, né, e buscar entender. Ele diz que ele não vai conseguir fazer a cura daquela jovem naquele momento. Ele foi chamado ali. Mas é necessário que as pessoas entendam o processo de cada um. Nós sabemos que Jesus fez várias curas. Curou leprosos, curou pessoas paralíticas. Mas nós sabemos que cada um tem o seu processo. Muitas das vezes nós reencarnamos com o processo de perder a perna, um braço, mas às vezes só nos é amputado um dedo, uma unha. E isso é um processo individual. Então ele diz que é necessário que nesse momento ela não enxergue com os olhos físicos,
mas que busque um olhar espiritual, que é isso que precisa ser ensinado, mostrado, orientado àquela jovem. E ele vai discorrendo e descrevendo o porquê daquele momento ela se encontrar naquela condição. Ele já tinha uma leitura espiritual anterior, sabia porque era que estava naquele momento, aquele processo de cegueira, ou seja, como hoje a gente chama deficiência visual, e não era permitido que ela, pelo menos naquele momento, a gente não sabe se depois ela voltou a enxergar, mas aquele momento era necessário, aquela anulação do seu olhar das coisas materiais, mas que ela buscasse aquele olhar interior. Porque muitas pessoas que não buscam conduzir o seu olhar pelo olhar espiritual, era melhor até que não enxergasse. Ele faz essa comparação, para que depois não venha se arrepender daquilo que falou, daquilo que julgou, daquilo que fez. Então é necessário que nós estejamos atentos ao nosso processo terapêutico, a fim de que nós busquemos não julgar e equilibrar o nosso pensamento, como já foi chamado a atenção no Evangelho, o nosso olhar, a nossa reforma interior, a nossa condição de não lavagem dessas mãos. E todo esse processo, volto a repetir, é necessário que estejamos atentos, porque é um convite que a espiritualidade nos faz, nos mostrando este processo de crescimento através de algumas limitações. Mas quando queremos crescer aos olhos de Deus, só tem um caminho. É esse caminho de Jesus. É essa luz, como nos diz a música de Roberto Carlos, só pode ser Jesus. Porque é a luz que ilumina o nosso caminho, que nos ajuda a seguir. É um bálsamo duradouro para as nossas vidas, quando nós vemos e lemos e sabemos a condição de Jesus e de muitos seus seguidores, que buscaram entender o seu processo e fizeram a sua reforma. Sabemos da condição de Paulo, que vivia num processo seguindo até as leis mosaicas, mas era tão fanático no seu processo espiritual, que teve que haver uma mudança no seu proceder para que ele pudesse realmente entender que isso aconteceu no encontro que ele faz com Jesus. Que nós busquemos esse nosso encontro com Jesus, porque só Ele é quem pode nos mostrar o caminho. E Ele nos diz e nos afirma no Evangelho que para a gente chegar a Deus, só através dele, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe, que possamos estar atentos ao nosso processo terapêutico de crescimento moral e espiritual. Muito obrigado, meus amigos. Vamos fazer a prece final para que possamos encerrar propriamente dito essa fala nossa hoje e que possamos buscar o estudo e o amor, como ele nos fala nos capítulos anteriores, que devemos nos amar e nos instruir. E buscando mais uma vez manter
essa serenidade, esse olhar crístico que só nós podemos fazer conosco mesmo. Louvemos e agradeçamos a Deus, a Jesus e a esses incansáveis amigos de luz, para que possamos não desistir de nós mesmos e, acima de tudo, assumir um compromisso de crescimento moral e espiritual todas as horas, todos os instantes, toda essa oportunidade que estamos nesse momento, principalmente reencarnados. Que a graça, a misericórdia do alto possa espraiar sobre nós, sobre todos aqueles que aqui se encontram, sobre a família que o Senhor nos permitiu e principalmente sobre essa família universal que nesse momento necessita de mais esse encontro, esse aconchego, esse acolhimento espiritual. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Pai nosso que estás nos céus, glorificado seja o seu santo nome. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, se soubermos perdoar aqueles que nos ofendem. Mas não nos deixa cair em novas tentações. Livra-nos, amigo Jesus, de todo mal, porque vosso é o reino, poder, honra e glória para sempre. Se conosco, divino amigo. Se conosco, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso.